Olá, muito boa noite e bem-vindos. Muito obrigada pela vossa presença. Eu chamo-me Celine Valente. Hoje vai ser a primeira edição do Falatório. O Falatório é um ciclo de conversas mensais acerca de arte, de música, de fotografia, de cinema, e em cada um desses temas tenho um convidado. E hoje honra-me imenso ter aqui um grande homem, que é o Paulo Pimenta. Muito obrigada, Paulo. És o meu primeiro convidado e para mim é uma enorme, grande honra ter-te aqui comigo. O Paulo é fotojornalista do Jornal Público, diversas vezes premiado pelo seu trabalho a título nacional e internacional. Já foi distinguido por entidades como o New York Photo Festival, o Prémio Estação Imagem e a Rede Europeia Antipobreza. Ao longo dos anos tem integrado outros projetos a convite de instituições como a Bienal de Arquitetura de Veneza, o Centro Português de Fotografia e o Teatro Nacional Carlos Alberto, colaborando ainda com programas artísticos desenvolvidos por galerias, companhias de teatro, outras associações culturais, estabelecimentos prisionais e instituições de apoio à comunidade com uma deficiência. Paulo, isto, embora é um breve currículo da tua toda a atividade profissional, mas isto revela muito, tanto como pessoa profissional, fotojornalista, mas também como pessoa individual, tendo em conta o teu trabalho que fazes em prol com a comunidade. Boa noite. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade. Também para mim é um prazer e é um privilégio estar ao teu lado, porque já te conheço há muito tempo. Obrigado também à FNAC pelo convite. E pronto, aquilo que, em relação àquilo que estavas a descrever, pronto, tem a ver com o meu trabalho. Eu faço muita coisa, acima de tudo aquilo que eu gosto mais é fotografar. Pronto, esse é o meu foco. Eu vivo muito a fotografia, adormeço e acordo pensar em fotografia. Muitas vezes acordo ao meio da noite e depois já não consigo dormir mais porque isto não para, não é? E às vezes é um problema para mim. Crias fotografias mentais na tua cabeça? Crio e depois também preocupo-me porque estou a pensar em trabalho, estou a pensar no trabalho que vou fazer no dia seguinte, estou a pensar em trabalhos que estão atrasados, estou a pensar na edição de trabalhos que estão atrasados. Ainda agora, por exemplo, antes de vir para aqui, tenho para aí 6 trabalhos para editar para o Jornal Público, que é o sítio para onde eu trabalho e que tenho orgulho e me sinto bem e feliz por estes anos todos estar a trabalhar no sítio que de facto me dá esta oportunidade de fotografar, acordar, ir para um sítio que me sinto bem, aprender todos os dias, ter experiências com ex-fotógrafos que já passaram pelo público, com fotógrafos que estão no público. Tenho aqui, por exemplo, o Veludo, que é uma referência minha, que faz parte do meu percurso, foi meu editor, foi meu colega e é meu amigo, e que aprendi e continuo a aprender muito com ele. E é isto, é o meu dia-a-dia, é fotografia, é respirar a fotografia. Mas dentro da fotografia, porque o fotojornalismo? O fotojornalismo para mim foi sempre aquele lado de poder estar primeiro e poder chegar primeiro aos sítios, poder desenvolver trabalhos mais aprofundados em relação a temas, sentir-me útil em relação à minha profissão, à profissão que é o direito à informação, o direito à imagem,
direito à divulgação, à denúncia, ao desenvolvimento de trabalhos, e o fotojornalismo, isso dá-me essa possibilidade de eu de manhã posso estar a fotografar o Presidente da República, não é? Ao meio da tarde posso estar a fotografar um grande empresário, ao meio da tarde posso estar a fotografar um pintor e à noite posso estar a fotografar um grande DJ ou um grande concerto. E isso, em termos de criatividade, desafio, de propostas, não é? São momentos únicos, são cenários completamente diferentes uns dos outros, em que temos que nos adaptar, não é? Em que temos que ter uma capacidade também de trabalhar muito em função do tempo, ser disciplinados e pronto, fazer esse tipo de trabalho. No fundo, tu és um coletor de memórias, tendo em conta essa diversidade tão grande de trabalho que tu tens. É memórias, é história, é o documento, é fotojornalismo e, acima de tudo, a fotografia. A fotografia em geral são momentos fixos, cada um de nós vamos fixando o nosso tempo, não é? E isso é um privilégio, para mim é um privilégio, e para os bons e maus momentos, fixar determinado tempo. E esse determinado tempo conseguir, no meio desse caos todo que às vezes temos em ter que escolher uma imagem ou meia dúzia de imagens ou criar uma narrativa, esse momento somos nós que estamos a determinar. Bom, pronto, e isso pronto, é isso, é a magia, pronto. Mas, para além da parte técnica, que é muito importante na fotografia, consideras que uma das coisas mais essenciais na fotografia é o olhar? Porque, de certa forma, o olhar pode definir a diferença num trabalho. Eu acho que... E achas que este olhar pode ser praticado ou nasce contigo? É assim, eu acho não. Aquilo que eu sinto é a maneira como isto bate, não é? O coração bate quando estou no ato, em determinadas situações, boas ou más, em que acredito que o meu momento é aquele, é o meu olhar, como é óbvio, é sensibilidade e é o pensar, não é? Acima de tudo, são fatores muito importantes para quando estamos a fotografar ou a documentar. É o meu momento, é através do meu olhar, através da minha sensibilidade, do meu sentir, do meu momento, que estou a fixar um momento que depois vai servir para partilhar, marcar e divulgar, não é? E isso é uma coisa única que eu vou aprendendo todos os dias, e isso para mim é importante, estar sempre a aprender todos os dias com os mais velhos, com os mais novos. Eu ainda agora, cada vez mais que vou ficando mais velho, sinto-me ainda, muitas vezes sinto-me como se fosse a primeira vez que estivesse a fotografar e a terminar os trabalhos, para o jornal, por exemplo, ou para outros desafios que eu tenho, em que muitas vezes parece que sou o estagiário. E isso, para mim, é importante sentir. Muitas vezes é angustiante, dói muito, o medo, a insegurança,
as dúvidas, não é? Que me acompanham sempre, mas depois, ao fim e ao cabo, depois quando estou a entrar no trabalho, quando estou a entrar no tema, pronto, deixo-me ir. Mas até chegar ali, o grau de exigência comigo próprio é muito elevado, pronto. E isso às vezes, ou a maioria das vezes, é mesmo muito... Você angustiado, não? Bastante. E é uma angústia permanente, pronto. Às vezes a angústia é mais elevada do que o prazer, mas quando termino e quando faço o trabalho ou quando faço um projeto e consigo chegar onde queria chegar, às vezes até gozo pouco o tempo do prazer, porque até chegar ali foi sempre quase um processo de luta. Luta constante. Luta que é o que eu costumo dizer, lutando todos os dias. Pronto, é isso. Olha, tu no teu trabalho, tu cristalizas momentos e memórias e também deparas-te com muitas realidades que por vezes, às vezes dão-te assim um murro no estômago. É difícil retratar para ti essas realidades mais complicadas, uma vez que também és uma pessoa muito sensível? Eu sempre, assim, em relação ao meu trabalho e em relação àquilo que eu procuro e que aquilo que eu fui aprendendo no Jornal Público e em relação aos meus amigos fotógrafos, que também me foram ensinando, e com pessoas que eu fui conhecendo ao longo do percurso, o que eu procuro mesmo muitas vezes, ou a maioria das vezes, é mesmo estar em situações também limite. Que provocam desconforto? Não é provocar desconforto, é usar a nossa ferramenta para que as pessoas que estão fora, não é? Certo. Fora desses cenários, sabem que existem esses cenários, mas ao fim e ao cabo as coisas passam ao lado, vou dar um exemplo. Hoje em dia, por exemplo, as redes sociais e nós vivemos muito em função das partilhas e dos likes e dos influencers. Sim. E dos instagramers e às vezes, por exemplo, em relação ao jornal, não é? Às vezes nós fazemos grandes investimentos em grandes reportagens em que depois as partilhas e os likes e essas coisas todas passam ao lado. Mas depois temos um caso de um gatinho que subiu à árvore e depois foi lá ao bombeiro, e isso tem uma projeção e tem um impacto brutal. Pronto. Mas mesmo assim é o que é. Hoje em dia, ainda há bocado estava a ouvir mais uma influencer que nem me lembro o nome, mas me estava a artesanar aqui a minha audição da postura que tem. Pronto. Isto só para dizer o quê? Que muitas vezes é importante nós continuarmos na luta, mesmo sendo difícil, mesmo cada vez mais as pessoas viver em função do momento, da hora, do minuto, do segundo. Nós agora chegamos a um ponto que as pessoas ou o grau de exigência da net, dos jornais, da televisão, e do imediato também. Do imediato, vive só um minuto. E eu muitas vezes questiono o que é viver ao minuto, não é? Que às vezes não se está a passar nada, mas o importante é, ao minuto, está-se a passar qualquer coisa. E o passar qualquer coisa é o nada. E depois também acho fantástico esta coisa toda que nós vivemos, que é haver horários para a net, não é?
que é tipo haver turnos, não é? Das 6 da manhã às 3 da tarde, e depois das 3 da tarde até à 1 da manhã, e depois o mundo para, não é? E isso eu acho fantástico, porque o mundo não para, o mundo está sempre a girar e está sempre vivo, não é? Mas depois essa coisa, essa ansiedade, essa obrigação dos conteúdos terem que estar sempre a cair na net, de minuto a minuto, de coisas que depois às vezes não se está a passar nada. Acho piada. Aliás, esse tipo de fotografia ou tipo de conteúdo que estás a falar que se partilham acaba por ser um bocado antagónico ao teu trabalho, não é? Porque, como estavas a falar, hoje em dia, numa era que toda a gente dispara através do telemóvel, não é? E que capta momentos através dessa forma, mas como é que tu vês a fotografia segundo esse prisma? A qualquer momento podes fazer um clique, podes partilhar. Para mim é mais quer dizer, a mim não me chateia muito, eu também faço isso, não é? Hoje em dia muitas vezes estou com o telemóvel, é mais rápido, e em segundos tenho a minha imagem a circular por causa do minuto, não é? Ou ao segundo. Agora nós estamos a viver o segundo, e é mais uma ferramenta, é mais uma maneira de haver mais pessoas, haver mais informação. Agora, o mais importante aqui é saber separar as coisas, não é? É saber separar o que é de facto o estar a fazer jornalismo, o estar a fazer coisas para conteúdos, para marcas, para fins de semana, na Serra da Estrela, por exemplo, e que tens não sei quantos Instagramers com não sei com quantos seguidores, e que depois estão lá e vão só mostrar as coisas mais bonitas, e não há opinião, há só a beleza, não é? E acho que isso hoje em dia temos que... E a fotografia tem que ser um retrato da realidade tal como ela é, e não apenas só para embelezar. Sim, também pode ser para embelezar. Sim. Também pode ser para embelezar, mas a fotografia é mais que isso, não é? E não é só a fotografia. E agora, voltando à minha área de fotojornalismo e jornalismo, nós temos que continuar a lutar para que haja, não é? Jornalismo de reportagens, de reportagens de fundo, que haja investigação, que haja credibilidade, não é? Porque hoje em dia as notícias são lançadas tipo nas redes sociais, no Twitter ou no Facebook, em que depois as pessoas nem têm tempo de verem, olharem e de aprofundar também. E às vezes acontece coisas tipo, são notícias publicadas que já foram publicadas não sei há quantos anos atrás, e as pessoas estão ali, por exemplo, no Facebook a escrever, a comentar, uma coisa que já passou há não sei quanto tempo atrás. Sim, acontece regularmente. É isso. Sim. Paulo, tu também tens muitos trabalhos em comunidade, trabalhas muito com a comunidade. Por exemplo, um dos trabalhos mais marcantes foi os retratos da ilha, aqui as Ilhas do Porto. Trabalhaste com as pessoas das ilhas. Qual é o impacto que tem para ti e também a fotografia para elas? Assim, esse projeto das ilhas, o retrato das ilhas, é uma coisa que ainda também continuo a trabalhar. O que se passa é que, pronto, a fotografia é memória, é história, é aquilo que marca, não é? E esse trabalho que fui desenvolvendo e desenvolvi e continuo a trabalhar sobre ele, é uma época que a nossa cidade, de um momento para o outro, com
com o boom do turismo, com o boom da especulação imobiliária, chegamos a um ponto que hoje... Ficou descaracterizada a cidade. Sim, hoje em dia, por exemplo, uma ilha, ou já há várias ilhas que é só ilhas que estão transformadas, estão em alojamento local e já não há moradores lá, os moradores originais, não é? Mas há sim turistas e é uma coisa entre aspas, gira em termos de imagem e de situação. Ou seja, de um momento para o outro está-se a acabar, não é? As raízes, porque aqui nem há um equilíbrio, não é? Podia haver um equilíbrio tipo meia dúzia, falo eu assim, meia dúzia, assim, uma coisa muito banal, mas uma cota para turistas e outra cota para moradores. E isso não está a acontecer. E está a desaparecer vários sítios do Porto, das ilhas, que têm história e que fazem parte da história do Porto e por causa também de tudo isto. Aliás, a Baixa do Porto, não é? Neste momento, por exemplo, a Rua das Flores, não é? Ainda há pouco tempo saiu um trabalho no JN, que é a rua bonita da Câmara do Porto. Tinha 4 moradores, lá só únicos 4 moradores que eram os velhinhos que estavam lá, pronto. O resto já não existe mais nada a não ser os alojamentos locais, as lojas, e, pronto, os gourmets, essas coisas todas. E é isso que está a acontecer na cidade de Porto. É desaparecer o genuíno e seres obrigado a sair do centro da cidade. Portanto, esse trabalho serviu também, de uma certa forma, para alertar para essa realidade. Mas eu gostava mesmo de saber como é que tu te envolves com essas pessoas mesmo, porque deves ter um lado emocional com as pessoas que também se cruzam com a tua lente. Eu gostava de perceber essa perspectiva, como é que te envolves com elas e como é que elas depois também se sentem retratadas por ti. Eu em relação a isso, muitas vezes são propostas, não é? São lançados desafios, projetos lançados fora do jornal também, ou às vezes é para o jornal, mas neste caso, por exemplo, das ilhas foi fora do jornal, feito pela Associação PEL. Desenvolveu um projeto com a Partis, que é uma coisa apoiada pela Gulbenkian, em que iria trabalhar em 3 zonas, não é? De ilhas no Porto, que era o Bonfim, na zona do Bonfim, que era São Vítor, Póvoa e Lomba. Aí eu dividi o trabalho, um lado mais documental, que era as ilhas de São Vítor, depois a trabalhar com a comunidade mais nova da Póvoa, que era a trabalhar com os miúdos, e depois da Lomba seria a zona mais sénior, pronto. E para mim, como experiência, e como está a ser também de experiência, porque ainda continua em contacto com as pessoas, não é? O objetivo mesmo foi criar um documento de memória futura para que as pessoas que vêm a seguir e toda esta transformação que a cidade está a ter, não é? De desaparecer as raízes, desaparecer as pessoas, das pessoas serem obrigadas a sair do centro da cidade para a periferia
ou para sítios que não têm nada a ver. Porque a experiência que eu tive e que tenho tido com essas pessoas, há pessoas que têm gerações que nasceram numa determinada zona ali, por exemplo, São Vítor, em que nasceu a família, a seguir foi o filho que depois deu origem como é que eu ia dizer? Agora perdi-me um bocadinho, mas isto só para dizer que há pessoas que estão lá há 50, 60, 70 anos, 80 anos no mesmo sítio. E o sair de lá é uma coisa extremamente violenta. Eu tenho pessoas que já saíram dessas zonas, não é? Mas elas continuam todos os dias, estão, por exemplo, a morar no Cerco do Porto ou no Lagarteiro, e há pessoas que continuam a vir todos os dias a São Vítor. É que provavelmente tu também absorves as histórias delas, porque também se calhar depois passas claro. ali algum tempo a conversar com essas pessoas, não é só chegar lá e retratar. Tempo, não, passo muito tempo. Porque por exemplo, esse trabalho tive 3 anos, pronto. Não era ir lá todos os dias, mas era haver momentos importantes também, em que, de facto, para mim foi um privilégio elas abrirem uma casa, eu fazer parte da família e estarem à vontade comigo, eu poder fotografar e poder estar com elas e poder registrar captação, imagem, vídeo, e ainda agora, pronto, continuo a ir lá, continuo a ser convidado e continuo também a fotografar. Olha, Paulo, nós conhecemos num contexto mais de música, de festivais, e a música também para ti é uma grande paixão, que aliás também à fotografia. Temos aqui, não sei se já passou, mas sim, temos ali vários momentos de Paredes de Coura sim. E de outros. Para mim a música também é a artes de palco, acima de tudo, a artes de palco para mim são momentos únicos que eu vivo intensamente mesmo e que tenho orgulho e sinto-me bem, sinto-me feliz. Acima de tudo, sinto-me feliz quando estou no meio do caos, porque também, por exemplo, a música para mim, principalmente os festivais, e há festivais que fazem parte da minha vida e do meu percurso, tipo Paredes de Coura, que é um dos festivais mais importantes para mim. Diz-me muito e já vou lá há muitos anos e é sempre um desafio e estar ali é como estar num cenário paradisíaco. Sim, e não só, e de caos total e de cansaço e de desafios, porque ir uma vez é uma coisa, ir ao fim de 10, 15 anos é outra coisa, e todos os anos ter o desafio a mim próprio, criar coisas, criar temas, criar trabalhos, para além do ir lá e fotografar o que me pedem, que é os concertos, o ambiente, e pronto, não é? Conseguir ultrapassar isso e fazer mais do que isso, não é? É um grande desafio pronto, mas são daqueles momentos que para mim, quando chego ao fim por exemplo, de um Paredes de Coura, não é? Eu saio de lá completamente exausto e de rastros, mas sempre com esperança que, por exemplo, o último dia, que antes de me vir embora mesmo e fazer a despedida, por exemplo, que Paredes de Coura é uma coisa muito conhecida, que é pela chuva, ainda faça a chuva.
Isso só para dar um exemplo, um dos últimos festivais que fiz de Paredes de Coura, estou eu com o Mário Lopes, pá, que ele atura-me muito, e estamos nós já a descomprimir, e ele a escrever o último texto no domingo, que já tinha acabado o Paredes de Coura, e começa a chover e eu estou em Valença, e ele está no quarto a mandar o último texto, e está a começar a chover, tipo às 9 da manhã. Eu disse, pá, tenho que ir para Paredes de Coura. Muito bom. E ele a dizer, pá, mas vais para Paredes de Coura fazer o quê? Pá, vou fotografar a chuva, porque eu primeiro adoro a chuva. E porque é um clássico também, e é em Paredes de Coura, sim. Pá, e depois tenho que ir lá, pá, e depois tenho que fazer uma fotogaleria e tu tens que escrever um texto. E ele, pá, pronto, vai lá, pá, mas eu não digas mais nada. Pá, e de facto lá fui eu e estive até das 9 até à 1, não é? E foi fantástico ter tido esse momento. E a adrenalina é brutal, porque, por exemplo, estar num festival, e daqueles festivais mesmo, seja de heavy metal ou techno, porque eu também acima de tudo, também foste ao Neopop. Eu gosto de vários tipos de música, sim, desde o rock, techno, heavy, clássico, pronto. Mas para mim o ir a estes festivais às vezes é mesmo ir até à exaustão, não é? E só para ter uma noção, muitas vezes chego ao fim de estar a dormir 2, 3 horas por dia e estar 4 dias seguidos ou 5 dias e entrar num ritmo, e depois quando chego ao Porto e que estou a descomprimir, ainda estou naquele ritmo. Porque ali naquele contexto também captas emoções que noutras situações não irias captar, sim, não é? Porque ali as emoções estão completamente ao rubro. Sim. Não. É uma adrenalina e para mim é uma beleza única, e Paredes de Coura tem isso, pelas pessoas, pelo ambiente, pelos concertos, pela pureza também que há ali à volta daquele lugar mágico. Daquele lugar, sim. Para terminarmos, e queria falar, antes de irmos para as questões, pois no final desta conversa podem fazer questões ao Paulo, temos microfone aberto. Gostava de falar desta Emergência 366, deste teu trabalho durante a pandemia. Esta emergência foi 366, são 366 dias do primeiro ano do Covid. Foi um trabalho que eu e o Adriano decidimos publicar como Memória Futura, e foram mesmo os 366 dias. Tanto é que a abertura do livro é o primeiro dia do estado de emergência, do recolher obrigatório, com um comunicado do Presidente da República, uma fotografia do Adriano, e a outra é o último, passado um ano, que é uma foto feita por mim na praia de Matosinhos, no desconfinamento. E aqui este livro, com Memória Futura, passa um ano em que temos um apanhado, um bocadinho do apanhado de tudo que se passou e tudo o que se está a passar ainda agora. Já podíamos, eu não, mas já podia-se publicar outro livro, não nós, mas porque já estamos outra vez a entrar em stress com a pandemia, mas foi muito importante criarmos este documento de Memória Futura, por várias razões. De um momento para o outro, termos o mundo a parar, não é? Estarmos todos em casa, registar nós, os fotógrafos, ou a maioria, ou alguns,
nunca deixaram de estar na rua. Eu e o Adriano, pronto, tivemos na linha da frente e, como outros colegas meus tiveram, houve muitas pessoas, houve muitos fotógrafos que arriscaram e que tiveram mesmo na linha da frente e era importante registrar este momento, porque são imagens que nunca mais vão esquecer, não é? E são imagens que continuam a permanecer e estarem bem vivas no nosso dia-a-dia. Eu todos os dias estou a ouvir, ainda agora outra vez, este stress de há mais não sei quantos infectados, há mais, já há países a começarem a fazer confinamento, ainda agora a Madeira já vai entrar outra vez. Pá, e esta coisa, pronto, perdas que tivemos, não é? Ainda hoje estava a partilhar aqui com a Celina, não é? Eu perdi a minha irmã, não é? E que também está aqui está aqui neste projeto. E foi um ano que te marcou imenso. Foi um ano que marcou imenso. Hoje fui ao sítio onde ela estava, passado este tempo todo. Foi no âmbito do outro trabalho que estou a fazer para o jornal e tive que ir ao sítio onde a Luísa estava feliz e o sítio onde eu também fui muito feliz com ela e isto continua a acontecer, não é? Pronto, e isto hoje foi um dia muito complicado para mim e pronto, mas hoje estou, tirando isso, agora estou mais calmo, estou feliz por estar aqui e estou feliz também por estar a partilhar isso convosco, mas a fotografia também é isto, também dá esta força para os bons e maus momentos e que marca mesmo. E pronto, e acho que não tenho mais nada a dizer. Obrigada, Paulo, pelas tuas palavras e pelas tuas imagens que nos marcam tanto. Termino hoje a primeira sessão deste falatório. Agora deixo-vos à vontade para quem quiser fazer alguma questão ao Paulo. O falatório volta para o próximo mês de dezembro, mas agora estão à vontade para ter o microfone aberto, se quiserem fazer alguma questão.